Vamos conversar com o Eduardo Heleno. Ele é professor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Tudo bem? Bem-vindo. Olá, Tainá. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, espectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, obrigada pela sua disposição de conversar com a gente nesse plantão. Começamos já com Breaking News, informação de momento, informação importante. Quero ouvir sua voz de especialista para entender o que eu colocava inicialmente, né? Se a gente pode imaginar, tendo agora um comandante mais afinado com os desejos, acredito eu, do ministro da Defesa e, consequentemente, do presidente da República, com um afastamento dessas questões, né, de apoio às manifestações, como era acusado o antigo general Arruda. Se isso traz pacificação nesse momento em que ainda os ânimos estão exaltados e as responsabilidades estão sendo apuradas. Olha, Tainá, eu vejo esse ato de hoje não como o fim da crise, não como o início da fim da crise, mas, na verdade, uma espécie do fim do começo, parafraseando Winston Churchill. Que começo é esse? O começo de um grande processo de partidarização dentro das Forças Armadas. Quando nós observamos não só o que aconteceu no dia 8, o que aconteceu hoje, e também temos um outro dado muito relevante, o fato de que o comandante do Exército assumiu antes mesmo do presidente. Então, há uma profunda crise institucional. Essa crise institucional tem a ver com um processo de partidarização dentro das Forças Armadas, impulsionado não só por Bolsonaro, mas também por alguns generais da reserva, e que levou hoje a uma dificuldade de diálogo. Veja bem, esse é o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No primeiro e no segundo mandato, né, havia uma articulação, haviam projetos em comum. No terceiro mandato, essa articulação se torna muito mais difícil. Se a gente só olhar o que está acontecendo hoje, talvez a gente não tenha uma visão panorâmica, né, do grande processo. E, nesse sentido, vale a pena a gente pensar, né, que há uma tentativa de recuperação das instituições, da democracia e da república. Em que sentido? Né? Quando a gente fala de forças armadas num país desenvolvido, uma economia capitalista como a brasileira, a gente tem que pensar em subordinação dos militares ao poder civil. Essa subordinação dos militares ao poder civil não quer dizer apenas o comando, o controle, né? Mas também a responsabilização dos civis em caso, por exemplo, de guerra e de outro tipo de medida. Na verdade, há de se criar uma cultura mais democrática no Brasil e mais republicana no sentido de aprofundar a presença de civis no Ministério da Defesa e, com isso, conseguir essa interlocução que está sendo feita a duras penas no início do mandato do presidente Lula. O presidente ele pode indicar político de qualquer perfil para ser ministro da Defesa, porque, pelo ethos militar, isso, nas grandes nações desenvolvidas, o ethos militar se dá pela percepção de um sacrifício à pátria, independente de quem está no poder, desde que ele seja eleito pelo voto soberano. Então, esse entendimento está se perdendo. Quando nós vemos a discussão sobre a validade das urnas, sobre a validade do processo eleitoral, há um setor na ativa e um setor na reserva que perderam essa aproximação, esse enraizamento com o ethos militar. E isso é uma das razões para essa crise que estamos vivenciando. Professor, obrigada. Continua com a gente. Eu vou chamar o Gustavo Uribe e vou pedir já para o pessoal aqui da técnica me ajudar, porque eu estou ouvindo o professor muito baixinho, então para aumentar o volume dele aqui no estúdio para eu conseguir ouvir melhor as respostas. Uribe, é com você. Toca daí agora. Professor, a gente vê nos bastidores muitas críticas ao período de Luiz Inácio Lula da Silva, ao período de Dilma Rousseff em relação ao comportamento com as Forças Armadas. Como o senhor vê essa tentativa agora de aproximação por meio de investimentos em projetos que sejam de inteligência e estratégicos para os militares? O senhor acha que seria uma maneira de arrefecer um pouco essa crise, o aumento do orçamento para o Ministério da Defesa?
Eu acho que a resposta a essa pergunta vai em duas vias, viu, Gustavo? A primeira via é que todas as nações que querem ter um papel importante no cenário internacional têm que ter indústria de defesa. Quem não tem indústria de defesa importa equipamentos e o inimigo e a doutrina de quem tem indústria de defesa. Então, para o Brasil fazer um papel soberano no cenário internacional, é necessário uma indústria de defesa. Mas para que essa indústria de defesa funcione adequadamente, é necessário um diálogo com as forças e também um diálogo com a academia, no sentido das universidades, centros de pesquisa, e com setores da sociedade, como, por exemplo, sindicatos, porque isso dinamiza a produção econômica. A indústria de defesa pode gerar empregos não só dentro da sua área, mas também como spin-offs, ou seja, bens de validade civil militar, e que vão dinamizar a economia. Esse aceno, no sentido de uma política de Estado, ele é essencial. E, para essa crise, ele é fundamental, porque ele permite, né, tentar trazer uma pauta comum, né, para os militares e para o governo constituído. Lembrar que uma das características da crise é a inexistência, às vezes, de valores compartilhados. E a pauta da defesa e de uma indústria de defesa para o Brasil pode ser o início de um diálogo que permita que esses valores sejam compartilhados. A questão não é ser da ideologia X ou do partido Y, mas de chegar ao senso, né, um caminho comum no qual, né, essas lideranças possam afirmar que daqui a 30, 40 anos, o Brasil do futuro terá melhores condições do que o Brasil do presente. Professor Uribe, vamos assistir agora o que disse o comandante militar do Sudeste, agora que assume o comando do Exército, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, ele que vai assumir então no lugar do general Arruda. A gente tem uma fala dele, a gente comentava agora há pouco, que repercutiu bastante. Na última quarta-feira, ele fez um discurso em defesa enfática da democracia e do resultado das eleições e das urnas também. Um vídeo que circulou na imprensa, que foi divulgado para fora por interlocutores do governo e que mostra a fala do militar durante essa cerimônia em homenagem aos integrantes do Exército mortos no Haiti. Vamos ver o que ele disse e a gente analisa em instantes. O que pese o turbilhão, os terremotos, os tsunamis, nós vamos continuar íntegros, coesos, respeitosos e garantindo a nossa democracia. Porque democracia pressupõe liberdade, garantias individuais, políticas públicas e também é o regime do povo, alternância do poder. Alternância do poder, é o voto. E quando a gente vota, tem que respeitar o resultado da urna. Não interessa. Tem que respeitar, é isso que faz. Essa é a convicção que a gente tem que ter. Mesmo que a gente não goste, nem sempre a gente gosta. Nem sempre é o que a gente queria, não interessa. Né? Esse é o papel de quem é instituição de Estado, instituição que respeita os valores da pátria. Bom, quero ouvir a opinião do professor, então, sobre esse posicionamento, quase um prelúdio do que a gente está assistindo agora, não é, professor, do que está acontecendo, dessa substituição. Um posicionamento enfático que vem de acordo, o discurso de acordo com o que o presidente Lula tem debatido e trazido em suas falas, a defesa da democracia e a lisura do sistema eleitoral. A sua avaliação sobre o posicionamento dele agora, comandante do Exército. Tainá, esse tipo de posicionamento é típico dos oficiais legalistas. Ele é importante para essa crise e é o que se espera de um militar. Quando eu falo militar legalista, seria o que os militares falam como militar padrão, né? É aquele que entende a ordem democrática, a ordem política, se subordina e se submete a ela com o valor do sacrifício e da honra. Agora, esse discurso, se ele é importante para esse momento, ele seria muito mais importante há 15, 20, 30 dias, no momento do segundo turno. Eu entendo que a fala, né, ela marca uma posição do qual, né, nós temos ali pelo menos alguém da ativa falando em termos de uma visão profissional e legalista. O presidente Lula vai precisar de oficiais legalistas
Mas não é só o presidente Lula. O próprio Exército, para manter a sua imagem, o seu papel institucional, criado desde o século XIX, ele se mantém com oficiais legalistas. A República precisa de oficiais legalistas. A democracia precisa de oficiais legalistas. Que entendam, né, que essa dinâmica que nós vivemos há 4 anos ou um pouquinho mais, dependendo da interpretação, ela é prejudicial à força, ela é prejudicial às instituições, né, e é prejudicial, inclusive, à nossa capacidade de se defender numa ordem internacional cada vez marcada por incerteza. Então, eu reitero, a fala ela é importante, mas creio que também, né, faltou um pouco dessa fala, não só dele, mas do comandante, não do comandante Arruda, mas do comandante Freire Gomes, né, no período anterior. Essa fala, se fosse feita logo após as eleições, teria diminuído a presença de manifestantes bolsonaristas em volta aos quartéis. E com isso, talvez a gente tivesse uma passagem, né, de um período eleitoral para o início do governo muito mais tranquila. Professor, vai lá, eu ia fazer uma pergunta sobre o silêncio de Jair Bolsonaro. Há uma avaliação de muitos críticos do ex-presidente de que o silêncio dele fez com que a culpa acabasse recaindo, ou a responsabilidade no Exército Brasileiro. Por isso que os acampamentos foram feitos nessa tentativa de uma intervenção. O senhor acha que o silêncio de Jair Bolsonaro ajudou a esse quadro se desenhar, ou esse caldo engrossar e chegar ao ponto que chegamos? Tiago, há não só o silêncio, mas antes um conjunto de discursos que movimentam os militares para a ação política fora das suas atribuições. Então, quando nós vemos o candidato Jair Bolsonaro visitar a Academia Militar das Agulhas Negras em 2014, né, 2013, 2014, fazendo panfleto, né, fazendo proselitismo político no meio da Academia Militar, ali a gente já tem o início das ações do Bolsonaro, né, pelo menos mais visíveis, em torno de um projeto de poder. Quando termina as eleições e ele entra no silêncio, ele está mais ou menos operando como operou Trump, né, no final das eleições americanas. E veja, há um silêncio, mas também uma omissão. Em nenhum momento ele aceita a derrota eleitoral. E isso alimenta o radicalismo, o sectarismo bolsonarista que vai estar presente nos quartéis e também naquela movimentação com o intuito de um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Mais uma pergunta, se a Tainá me permitir. Claro, falando segue. sobre o que o senhor falou de proselitismo, a presença de Jair Bolsonaro nas formaturas de cadetes, nas formaturas militares. Havia uma grande preocupação no início do governo da quebra da hierarquia. Jair Bolsonaro falava muito com a baixa patente. E a baixa patente começou, na visão de alguns críticos, ficar ideologizada e não cumprir mais as ordens. E aí havia uma grande apreensão no comando das Forças Armadas por essa quebra de hierarquia. No dia 8, a gente viu que alguns integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal pediram licença, não foram trabalhar. O senhor acha que houve um estímulo dessa quebra de hierarquia e o desafio maior agora de Tomás Paiva, caso ele assuma o comando do Exército Brasileiro, é retomar este valor que é tão importante para as Forças Armadas? Sem dúvida, Tiago. É como eu falei logo no início da nossa conversa. Então, para o telespectador, essa crise não está sendo encerrada hoje e nem o início da crise está sendo encerrado hoje. Na verdade, a gente está encerrando o início, né? Está começando a chegar à fase do fim do começo da partidarização. Então, hoje, né, já há setores dentro das Forças Armadas que notam, né, o perigo dessa partidarização. Você citou, né, a presença do Bolsonaro em formaturas militares, e aí basta alguns exemplos, né? O Bolsonaro fez a sua carreira no Rio de Janeiro. Ele era proibido na década de 80 pelo general comandante de operações terrestres, o COTER, era proibido de entrar em quartéis para fazer proselitismo político. Isso, é claro, devido ao Estatuto dos Militares e também pelo fato da sua verborragia atingir os altos mandos. Quando a gente analisa os discursos de Bolsonaro na Câmara, são comuns os xingamentos às autoridades militares constituídas, o próprio comandante do COTER, né, e depois, em 97, por exemplo, o comandante da Marinha. Então, essa ação política do Bolsonaro, ela sempre trabalhou com a questão da quebra de hierarquia em nome de uma suposta liberdade de expressão.
né? E quando nós temos agora gerações mais novas, motivadas pelo uso das redes sociais, que destroem um pouco da hierarquia de informação e até um pouco do senso de autoridade, isso agora se transformou numa febre, né? Muito alimentada pelo ódio. Então, vemos oficiais na reserva filmando vídeos, xingando colegas, xingando a própria instituição, uma coisa que há tempos atrás era inadmissível. Sem dúvida, né, a ação política e a maneira de conduzir do Bolsonaro alimentou isso sim, seja pelo xingamento via redes sociais, seja pela omissão naqueles últimos dias pós-eleição. Professor, a gente também falava agora há pouco, desculpa a pausa, é porque eu estou recebendo informações aqui nesse momento também. O Randolfo Rodrigues, líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, fez um outro tweet agora há pouco, chamando a atenção para uma reunião que ocorre assim que o presidente Lula desembarcar em Brasília, vindo de Roraima. Ele tem uma reunião com o ministro... o ministro da Defesa teve uma reunião hoje com os comandantes militares e aguarda, neste momento, aí em tela para vocês, a chegada do presidente da República para que eles consigam dar uma manifestação oficial. Porque agora a gente tem as informações que chegam em off dos interlocutores, como a gente costuma falar no jargão jornalístico, né, sem a identificação da fonte, por hora, dos interlocutores do governo, mais um posicionamento oficial é aguardado. A assessoria de imprensa também me informou agora há pouco, assim que o presidente Lula chegar em Brasília, com a possibilidade dessa reunião. A Thaís Arbex, acho que trouxe às 5 horas da tarde, com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Para além disso, eu quero chamar a atenção também, eu e o Uribe falávamos aqui dessa reticência ou desse mal-estar anterior com o general Arruda, professor, desde a resistência para a desmobilização dos acampamentos daqueles manifestantes que não acatavam o resultado das eleições, intensificado pelas manifestações golpistas de 8 de janeiro. Uma fonte alta do governo da segurança me responde quando eu pergunto se houve divergências políticas ou o que motivou a decisão da exoneração. E traz uma percepção interessante de como o general Arruda era visto dentro do governo, ainda que tenha sido escolhido para permanecer no cargo. Arruda, diz a fonte, esteve à frente de várias ações protegendo patriotas. Bolsonarista total, é a visão de uma fonte alta do governo na área da segurança. Ou seja, sempre houve um pé atrás, uma resistência ao nome do general Arruda, mas ele era necessário, na sua visão, neste momento, ou havia-se um entendimento, talvez, professor, de que ele seria o perfil adequado para assumir essa missão início de governo? Essas decisões de escolha de comandante, ela leva em consideração algumas percepções que, às vezes, nós, vocês da imprensa, nós pesquisadores, não conseguimos notar no primeiro momento, né? Mas tem um fato interessante. A escolha do Arruda se deu pelo princípio de antiguidade, né? Então, nós temos 2 princípios de escolha de oficiais, antiguidade e merecimento. No caso da escolha por antiguidade, né, se utilizou o critério, né, mais tradicional, né, para trazer ao comando da força, né, um novo comandante. Bom, uma vez utilizado o critério de antiguidade, tem um perfil, né, do general que é mais próximo ao bolsonarismo, né? Bom, esse perfil, uma vez havendo interlocução, não haveria nenhum problema. O problema que se revela é a partir, né, da própria posse antecipada. Então, há um conjunto de erros. Um presidente assume, o comandante do Exército assume antes. Por quê? O comandante da Marinha, né, não vai à posse para entregar o cargo. Ou seja, o que está acontecendo? É um erro grave de hierarquia e disciplina e de um exemplo que está lá em cima, né, da cadeia hierárquica. E aí nós temos, depois, né, uma percepção, né, que talvez ele poderia fazer essa interlocução, mas vem o dia 8. Né? E o dia 8, né, tem revelado a todos nós uma série de problemas, de comprometimento de setores, né, bem estratégicos dentro das Forças Armadas. Então, o Gabinete de Segurança Institucional, que não está dentro da hierarquia das Forças Armadas, mas conversa na troca de informações, né? A gente tem setores ligados a comandos
que foram estabelecidos por caneta do presidente Jair Bolsonaro. Então, uma parte da instituição está comprometida. Nesse sentido, qual é, para o espectador que está nos vendo, não é nenhum problema um oficial votar no candidato X ou Y. Mas o oficial, em especial, e o praça, né, eles têm um regulamento pelo qual, né, se estão na ativa, eles não podem dar declarações políticas. O bolsonarismo, de certa maneira, né, ao tentar trazer o seu público, ampliar o seu público, trouxe os militares, né, e fez com que muitos passassem a ter opinião política expressa por vários meios nas redes sociais. Isso está criando um problema. Além disso, né, essa divisão política nos impede de ver claramente qual é o problema do país em termos estratégicos. Como vamos sentar para pensar o Brasil de 2030, 2040, 2050, se uma parte da oficialidade ainda está pensando sob o viés de 1964? Se vê um inimigo comunista que não existe num mundo pós-Guerra Fria. Então, é um desperdício de recursos, é um desperdício de preparo, né, se demora muito para preparar o oficial. Então, há de se ter, né, nesse processo, né, uma revisão, né, do papel dos oficiais e dos praças, né, em relação à política. Se alguém tem um perfil político e quer se candidatar, use o regulamento, o estatuto, saia, né, no período que for necessário. Né? Então, essas questões devem ser... talvez essa crise nos dê a oportunidade de rever, né, uma série de questões que estão fazendo com que a imagem das Forças Armadas como instituição tenha uma deterioração muito grande, né? E o diálogo entre os militares, e eu falo diálogo entre os militares, inclusive diálogo nas famílias, né, se torne cada vez mais difícil. Então, devemos chegar a um ponto em comum, né, de conversa e de reestruturação, né, da capacidade institucional das Forças Armadas, da capacidade também profissional dos militares de subordinar ao poder constituído, seja ele quem for. Né? Isso é um desafio muito grande nesse sentido. Uribe. O senhor tem causado muita polêmica essa decisão de Luiz Inácio Lula da Silva de, pelo menos nesse primeiro momento, trocar a segurança presidencial do Gabinete de Segurança Institucional para a Polícia Federal. Há alguns generais da reserva que consideram um desprestígio. Como o senhor vê essa troca, já que eram os militares quem, na tradição, desde a redemocratização brasileira, eram responsáveis por fazer a segurança pessoal do chefe do Poder Executivo? Esse desprestígio vem de uma desconfiança que está patente. A partir do momento que você vê oficiais se posicionando contra uma eleição, e veja bem, né, o processo eleitoral teve o relatório de vários órgãos do governo sobre monitoramento das eleições, e apenas o Ministério da Defesa se posicionou contra, apenas o Ministério da Defesa. Então, a partidarização que foi feita no governo anterior das Forças Armadas está dificultando o retorno à normalidade. E essa desconfiança vem também de outro aspecto, né? A presença de oficiais ligados ao general Heleno, né, que faz com que haja essa desconfiança ampliada. Essa partidarização, ela levou em conta uma visão ideológica no qual o inimigo é inimigo interno. O inimigo é aquele que é o opositor político. Em que exército moderno isso funciona? Isso não funciona em lugar nenhum. Um oficial do exército tem que proteger o país independente de quem está no poder. E aí, essa falta de percepção por alguns oficiais fez com que alguns setores fossem instrumentalizados. E agora, quando há uma alternância de poder, que é a coisa mais básica de toda a democracia, né, agora a casa vai ter que ser reorganizada. E tem que ter gente de confiança. E o Exército terá que mostrar, junto com seus oficiais legalistas, que há profissionais muito bem preparados para exercer essa função de Estado. Não é uma função só de governo, é uma função de Estado. E que possam trazer à República, né, a sua reorganização diante dessa crise. Professor, a gente vai seguir ainda conversando sobre
esse assunto. Daqui a pouco a gente vai trazer atualizações até de fala do presidente Lula, ainda não se posicionando oficialmente. Perguntei novamente aqui para a assessoria dele se já tem um posicionamento oficial. Por enquanto não, estão esperando a chegada dele, o desembarque em Brasília, para que isso aconteça, provavelmente depois de uma reunião com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Você fez um apontamento muito interessante, professor, sobre o que a gente deve prestar atenção a partir de agora. Algo que vem sendo discutido desde a tomada, a chegada, né, ao governo do presidente Lula e a discussão sobre a infiltração do bolsonarismo, né, nas Forças Armadas, enfim, haja discordância, né, de vários ou não em relação a esse assunto, ainda é um assunto muito delicado de se discutir, mas é um assunto que está sendo levantado dentro do governo. A gente sabe a descontaminação, né, da politização das Forças Armadas, melhor dizendo. E você faz um apontamento interessante, que é talvez uma reforma no que diz respeito aos limites que são dados a essa politização, ao posicionamento e até à ocupação de cargos públicos. Exato, Tainá. Tem um aspecto que é muito importante nessa visão de mudança, de reforma. Em todas as economias desenvolvidas, eu pego o exemplo generalista só para falar o seguinte: as Forças Armadas, a partir do momento que as economias se desenvolvem, né, elas têm duas tendências. A primeira tendência é de subordinação dos militares ao poder civil. E a segunda tendência é que, como burocracia, eles tendem a ser conservadores. Então, quando eu falo da reforma, não quer dizer que um oficial vai ser perseguido por ser bolsonarista. Não é isso. A visão militar, o ethos militar, tem uma tendência conservadora. Né? Agora, há uma necessidade muito grande de dividir, né, dentro desse ethos militar, a conservação da instituição, em que pese a sua maneira de ver a sociedade. Isso é fundamental. Né? Então, você pode ter o pensamento conservador de acordo com a sua maneira de mundo, mas no sentido de que, olha, há limite para a sua atuação. Né? O seu sacrifício, a sua cota de honra está ligada a essa percepção, né, de que você, a despeito de discordar, respeitará as ordens. É o juramento que todo oficial faz, né, defender com o custo da própria vida a honra às instituições e à democracia. Né? Então, isso tem que ser entronizado novamente. Né? Não podemos naturalizar, né, o que aconteceu. Como eu vejo a questão dos acampamentos, que você até colocou, né, pode dar uma polêmica, né, uma pessoa que está ali defendendo alguns valores e acaba sendo... e aí depois tem aquele movimento dia 8 de janeiro. Né? Como é que a gente pode entender tudo isso? A partir de duas grandes táticas. Né? Uma, de naturalizar intervenção militar constitucional, que é uma coisa que não existe na nossa Carta. Né? É um fantasma, né? É uma alegoria criada para golpe de Estado e que acaba sendo, né, naturalizando o fato de terem famílias ao redor dos quartéis. Famílias não eram para estar ali. Quartel não é local de manifestação, né? E defesa de golpe não é ato democrático. Então, isso passa também por a necessária ação de uma liderança legalista para deixar claro os limites. Né? Além da gente ter, dentro dessa liderança legalista que é necessária, há também no campo da política. Os políticos de diversos espectros devem, mais uma vez, acentuar, né, o que é democracia e o que não é. Senão a gente fica perdido. Né? E a gente faz com que o maior país do hemisfério sul, né, tenha a sua capital invadida por um conjunto de sectários que estavam ali marchando. Professor, um dos pontos de conflito de Dilma Rousseff com os militares foi a Comissão da Verdade. Houve um grande sentimento de revanchismo das Forças Armadas. A questão é que nós não tivemos o que houve na Argentina, que houve um julgamento e uma avaliação daqueles que foram ditadores e aqueles que torturaram. O senhor acha que ainda há espaço no Brasil para rememorar aqueles tempos sombrios da nossa história democrática e de que, de fato, haja a possibilidade de condenação daqueles que apoiaram o golpe militar de 64? A princípio, né, vamos falar o que é uma comissão, na verdade. Para que serve? Né? Toda a sociedade desenvolvida, ela demanda mecanismos de memória. No caso brasileiro, a Comissão da Verdade ela aconteceu até muito depois.
Mas é graças à Comissão da Verdade que a gente começou a entender parte do processo, principalmente através das ações repressoras do Estado. Então, talvez o espectador não saiba, né? Mas o profissional que foi mais afetado em 64, das carreiras, né? Os estudantes, os militantes de partidos sociais, e aí nós temos os militares com uma carreira mais afetada em 64. Estima-se que entre 6.000 a 7.500 militares foram punidos, muitos por serem legalistas em 64 e se colocarem contra o regime militar. Então a Comissão da Verdade ela ajuda a esclarecer muita coisa que aconteceu. Não se pode misturar, né, e é uma coisa que aconteceu como reação no governo Dilma, Gustavo, é que as Forças Armadas são uma instituição. As pessoas passam, a instituição fica. O radicalismo de Bolsonaro fez de Ustra um herói. Em nenhum país civilizado do mundo, um torturador é um herói. Em nenhum país. Em nenhuma sociedade minimamente civilizada, um torturador é herói. E parte desse discurso chegou à oficialidade, seja por uma questão geracional, seja também por um hiato que há na nossa sociedade de compreender as Forças Armadas. O setor político, às vezes, não olha as Forças Armadas. A academia, às vezes, não conversa com as Forças Armadas. Então, essa mistura, né, já na Comissão da Verdade, criou uma confusão. A Comissão da Verdade ela é importantíssima, inclusive para preservar o Exército de algo futuro desse tipo, para preservar os oficiais. A sociedade brasileira ela pode se orgulhar dos seus oficiais desde que eles protejam de ameaças externas. O grande ressentimento é que, no passado, a ação política levou a ações internas, fratricidas. Então, a Comissão da Verdade, nesse sentido, se ela for retomada, ela pode ser um marco importante. Mas é necessário, mais do que a Comissão da Verdade, uma retomada de uma educação democrática, não só para os militares, para os civis. Há uma política pública, né? O apelo que eu faço ao presidente, uma política pública de uma educação voltada à democracia, né? Que percorra vários setores, sociedade civil, né? Para que a gente entenda, né? Que a gente tenha um marco civilizacional, né? Muito mais íntegro no país. Não podemos relativizar, né? E devemos deixar claro que se o nosso caminho é a democracia, então que a democracia seja realmente ensinada como prática. Então, todos os rituais, por exemplo, das Forças Armadas, têm que estar ligados à democracia, né? Em outros setores também. Então, não se comemora 31 de março, se lamenta 31 de março, né? As Forças Armadas têm um papel na história do país importantíssimo. Então, se comemore os dias da Segunda Guerra Mundial, porque foi ali que o Brasil mostrou o seu valor, o valor da sua gente nos campos da Itália. Um exército que luta contra o seu próprio povo, devido a uma liderança política, né, ele perde com o tempo, ele se divide. E dividido a gente não vai muito longe como país. Quer complementar, Uribe? Não, é que veio agora uma mensagem de uma fonte do governo falando que falta faz um Teixeira Lott, ou seja, um Marechal Lott, para reinstitucionalizar as Forças Armadas. Gostaria de saber se o professor concorda com essa avaliação. Sim, o Marechal Teixeira Lott, enquanto general, ele foi inclusive da turma do Marechal Castelo Branco, se não me engano, turma de 1918, da então Escola Militar do Realengo. Ele iria para a Marinha, acabou não indo, né, e seguiu carreira no Exército, né, fazendo os cursos. Ele é um oficial que é a síntese do oficial brasileiro do século XX. Então, ele teve ensinamentos da escola francesa, né, um pouquinho da forma de lutar alemã e da escola americana. E quando, em 54, 55, se deflagra uma crise, né, em relação à eleição de Juscelino Kubitschek, o papel do general Lott é fundamental, porque ele garante, né, através de um movimento militar conhecido como Novembrada, que o candidato que ganhou mais votos iria assumir o cargo, né? Lott, ele tem algumas biografias que valem a pena ser citadas, tem da minha colega aqui, da UF, a Carla Calone, e tem também do William Wagner, né? 2 livros muito bons para quem quer entender, né, alguns desses heróis que as Forças Armadas têm, né? E os legalistas são mais silenciosos, né? Não se ouve muito falar deles, mas no momento de crise eles são fundamentais. Perfeito, eu agradeço demais a contribuição do professor que está com a gente agora desde
o comecinho desse Breaking News, gente, deixa eu falar para vocês, Eduardo Heleno está explicando para a gente as nuances, né, por trás dessa decisão de troca de comando do Exército. Quem assume agora, como a gente trouxe no início 360, é o general Tomás Miguel Ribeiro. A gente tentando explicar aqui junto com o professor para vocês o que significa a queda do general Arruda. Muito obrigada, professor. Fica aqui, então, o convite para uma próxima, para a gente discutir esse assunto sempre. Bem-vindo aqui na nossa CNN no 360. Espaço aberto.